Olá! Hoje a gente vai falar sobre anúncios, sobre quais os anúncios você precisa fazer para lotar a sua agenda. Então hoje você vai conhecer os anúncios que vão te ajudar a lotar a agenda. Que tal? Interessante esse assunto, né? Então bora lá, vamos começar aqui a falar um pouco sobre isso. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de anunciar, outras pessoas têm medo de anunciar, têm receio ainda de fazer anúncios achando que fazer anúncio é muito difícil, fazer anúncio é caro. Então tem várias questões aí que você, né, deve se perguntar em relação a anúncios. Então hoje a gente vai tirar suas dúvidas em relação a isso. E bora lá então, vamos entender, né, mais sobre esse universo aí dos anúncios nas redes sociais e entender quais são os anúncios ideais para se fazer para quem quer lotar a agenda, ok? Bom, você vai então conhecer aqui hoje, tá? Os tipos de anúncio que são possíveis de serem feitos, né? E quais deles vão contribuir aí com o seu objetivo de lotar a sua agenda. Bom, vamos entender então quais são, né, os tipos de campanha, os tipos de anúncio, o que é anúncio, o que é campanha, né? Por quê? Porque muita gente, tá, quer lotar a agenda, mas não sabe, por exemplo, e se você, né, que tá aqui comigo agora, não sabia disso, já deixa aqui, né, o seu comentário que eu quero saber. Mas tem muita gente que quer lotar a agenda e não sabia, por exemplo, que você precisa fazer anúncios, você precisa anunciar nas redes sociais se você quer lotar a sua agenda, tá? Ah, Aline, mas eu conheço gente que consegue lotar a agenda e não faz anúncios, nunca fez anúncio. Gente, eu também conheço pessoas que têm esse tipo de resultado sem fazer anúncios. Mas cá entre nós, esse tipo de situação é raríssima, tá? Em geral, é muito mais comum as pessoas não conseguirem lotar suas agendas, né? Fazendo aí só a divulgação orgânica do que elas conseguirem, tá? Então, assim, aquelas pessoas que conseguem se tornar uma referência, se tornar uma autoridade, lotar suas agendas sem anunciar, são, na verdade, uma parcela muito pequena aí dos profissionais liberais, tá? A maioria é justamente o contrário, tá? Então a gente tem muito mais profissionais que são excelentes, mas que ainda não conseguiram conquistar aí um espacinho, né, nas redes sociais, não conseguiram trabalhar ainda a sua autoridade, não conseguiram ainda captar de forma, né, constante ali pacientes e clientes nas redes sociais. Então esse número é muito maior dentre aqueles que não anunciam do que dentre os que anunciam, tá? A verdade é essa. Então, já tira isso da sua cabeça de achar que anúncio é algo difícil, que não é para você ou que você não precisa deles para lotar a sua agenda. Você precisa entender que se você quer entrar nessa jornada aí para lotar a agenda, você precisa ganhar velocidade. E se você fica aqui só tentando fazer a sua divulgação de forma orgânica, ou seja, o que é o orgânico? O orgânico é quando a rede social entrega naturalmente o seu conteúdo, os seus posts, os seus vídeos aí para as pessoas na rede social. Tá? Então ela distribui o seu conteúdo naturalmente. Essa distribuição natural, que é o que a gente chama de orgânico, ela é uma distribuição muito pequena, tá? Ela é muito restrita. Então, isso não te dá velocidade. E para lotar a sua agenda, o que você precisa, um dos principais ingredientes aí para você lotar a sua agenda é velocidade. É você conseguir atrair clientes, né, e pacientes ali com uma velocidade grande, tá? Porque senão, você fica aqui divulgando, faz, e aí vem às vezes paciente ou um cliente por mês, né? Quando vem, isso não lota a agenda de ninguém, não é verdade? Então, o que você precisa? Você precisa de clientes ou pacientes chegando constantemente até você.
E para fazer isso, para ganhar essa velocidade, você precisa entender desse universo dos anúncios, tá bom? Então, muito importante entender isso para você virar essa chave aí, tá? Bom, pode ser que você esteja pensando aí, né, que fazer anúncio é algo então muito complicado, ou que você prefere pagar alguém para fazer isso para você, que é mais fácil do que você ter que aprender a anunciar, você ter que aprender a fazer suas campanhas, tá? Mas eu quero te levar a pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Porque existem, claro, né, profissionais que fazem anúncios aí, empresas que fazem. Aqui na minha empresa a gente faz campanhas, fazemos aqui anúncios para alguns dos nossos clientes, né? Então, a gente sabe que existem opções. No entanto, tá? Mesmo oferecendo esse serviço aqui na minha empresa, eu sou uma defensora de você mesma aprender a fazer suas próprias campanhas, a fazer os seus próprios anúncios, tá? Eu defendo que isso é o ideal para você. Eu vou te explicar por quê, tá? Primeiro, você precisa pensar o seguinte: se a sua estratégia está nas mãos de terceiros, está nas mãos de outras pessoas, o que é que vai acontecer com você? Você fica totalmente dependente ali do terceiro, tá? De quem está te prestando esse serviço. Então, o que acaba acontecendo? Se porventura a pessoa para de te prestar aquele serviço, a empresa para de te prestar aquele serviço, você volta a estaca zero, porque você não sabe dar continuidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, você fica sempre na dependência, e é isso que eu não quero para você. Tá? Se você quer lotar a sua agenda, você precisa estar no controle, né? Você não precisa depender se a empresa que presta esse serviço para você tem profissionais que conhecem muito do assunto ou que não conhecem, que são bons ou que não são. Você não precisa ficar preocupado se essa empresa simplesmente parar de te prestar esse serviço em algum momento. Quando você está no comando da sua estratégia, quando você conhece, você sabe exatamente o que precisa ser feito, você não tem esse tipo de problema, né? Então, o que é que eu recomendo para você? Eu recomendo que você aprenda, tá? Faça, defina a sua estratégia e aí, quando você quiser delegar, você vai saber orientar o profissional, né? Vai saber passar ali o serviço, as orientações, e você vai também saber cobrar dessa pessoa ou dessa empresa os resultados. Por quê? Porque você sabe exatamente o que tem que ser feito e como tem que ser feito, tá? É aquela máxima, né, que quem não sabe fazer, não sabe delegar. Porque se você não conhece do assunto, se você não domina aquele assunto, é muito difícil você passar um serviço, explicar para a pessoa o que ela tem que fazer se nem mesmo você sabe, né? E pior, você não vai saber cobrar também, né? Qual é o nível de exigência que você vai ter se você não sabe nada sobre aquele assunto, né? Como é que você vai exigir, como é que você vai orientar? Enfim, tá? Então esse é o meu ponto de vista, eu defendo muito isso e eu sempre coloco e dou essa opção para os meus clientes, inclusive, tá? A gente não faz esse trabalho aqui para muitas empresas, a gente tem um grupo limitado de clientes aqui para os quais a gente presta esse serviço, até para que a gente tenha, né, mais bagagem aí, vários negócios pra gente vivenciar essa realidade aí e tudo. Então, assim, para aqueles casos que a empresa realmente não tem alguém para contar, a gente oferta, assim, esse serviço, mas ainda assim eu dou sempre a opção pro cliente, que é de ele aprender e fazer ali pro negócio dele, tá? Bom, vamos lá então, né? Outra coisa, tá, que muita gente pensa em relação a anúncios é que anúncios nas redes sociais são caros demais. Talvez você pense assim, talvez não, né? Talvez você já saiba mais a respeito desse assunto, mas se você não sabe ainda, é importante você saber o seguinte:
Para você anunciar nas redes sociais, você pode começar investindo aí R$5, R$5,25, R$5,50 por dia. Esse valor é variável, tá? Ele varia de acordo com o dólar. Na verdade, ele corresponde a $1 por dia, ok? Então, esse é o valor mínimo para você começar anunciando. Então, se você for parar para pensar, não é tão caro, né? Pelo contrário, você investir aí em anúncios nas redes sociais, tá? E outra coisa que eu quero que você pense também, tá? É o seguinte, não sei se você tem referências de valores, né? Mas anúncios em TV, por exemplo, né? Já parou para olhar quanto custa 1 minuto ali na TV, né? Para você anunciar? Gente, é muito caro. Tá? É muito caro e esses valores variam muito dependendo da rede, da emissora, dependendo do horário, né? Mas é coisa de, às vezes, assim, alguns segundos custarem milhares de reais, tá? Então, assim, é algo que é puxado, é pesado, né? Então, não é para qualquer um. E já na rede social, qualquer um tem a possibilidade de anunciar. Tá? Então, eu vejo que em relação a outros canais de comunicação, as redes sociais são muito vantajosas nesse sentido, né? De você realizar anúncios a um custo bem menor, tá? E bom, né? A gente tem que pensar também que quando você anuncia numa TV, por exemplo, ou no outdoor, né? Uma opção também, muita gente procura colocar ali seu anúncio no outdoor. Mas quando você investe nesse tipo de canal, um detalhe que talvez você nunca tenha parado para pensar, nunca tenha levado em consideração e que vale a pena você considerar, avaliar, é o seguinte: os anúncios na TV ou nos outdoors, por exemplo, são anúncios onde você não tem o controle do tipo de público que você vai alcançar, tá? O que quer dizer isso, né? Quando você faz o seu anúncio na TV, por exemplo, você vai alcançar as pessoas, né, que normalmente assistem aquele programa naquele horário que você escolheu para veicular, né? Você não consegue selecionar exatamente o perfil. Então, assim, por exemplo, você quer atingir mulheres, né? Mas tanto homens quanto mulheres assistem novelas, por exemplo. Então, você anunciar no horário da novela não garante que você vai estar anunciando só para o seu público, né? Você vai estar alcançando homens também, diversos homens, inclusive. Então, assim, você em canais como esse, você não tem como selecionar o seu público. Já aí na rede social, você tem essa possibilidade, você consegue fazer uma melhor seleção, melhor direcionamento ali da sua campanha para otimizar seus resultados, tá? Então essa é uma vantagem grande aí em relação a anúncios nas redes sociais, ok? Bom, vamos lá entender aqui uma coisa importante em relação ao universo dos anúncios, tá? Qual é a ferramenta que você deve utilizar para você anunciar aí nas redes sociais? A ferramenta adequada para você fazer os seus anúncios aqui no Facebook, no Instagram, é o gerenciador de anúncios do Facebook. Então, talvez você tenha já ouvido falar dessa ferramenta, talvez não. Se você nunca viu, já toma nota aí, tá? Para você pesquisar. Então, gerenciador de anúncios é o canal para você realizar seus anúncios aí nas redes sociais. Bom, e existem diversos tipos de campanhas que você pode criar lá no gerenciador de anúncios, tá? Então, o objetivo da gente aqui é falar justamente sobre quais os tipos de campanhas são ideais para você lotar sua agenda. Então, eu vou te explicar aqui quais são os tipos existentes e depois eu vou te dar quais são os tipos que você deve utilizar aí se você quer lotar sua agenda. Tá? Então, bom, você tem ali três
objetivos principais de campanha, tá? Quando você pensa em campanha, pense em algo mais abrangente, tá? Você tem a campanha e você tem os seus anúncios dentro da campanha. Então, você pode ter vários anúncios dentro de uma mesma campanha, tá? Então, imagine a campanha como se fosse um grupo de anúncios. Eu empacoto esses anúncios dentro de uma campanha, tá bom? Bom, então eu tenho vários objetivos de campanha, né? Eu tenho, na verdade, vários não, 3 objetivos de campanha. Dentro deles eu tenho vários tipos, né, de campanha. Mas vamos lá, quais são os objetivos, então, lá dentro do gerenciador de anúncios? Eu tenho o objetivo de reconhecimento. O que é o objetivo de reconhecimento? Gente, inclusive, oriento vocês a anotarem isso, tá? Às vezes pode ser difícil você lembrar disso depois na hora de criar a sua campanha. Então, tome nota aí. 3 tipos de objetivos de campanha. O primeiro deles é o objetivo de reconhecimento. E o que é o objetivo de reconhecimento? É um objetivo que você utiliza quando você quer fazer com que as pessoas se lembrem de você, do seu negócio, da sua marca. Tá? Esse objetivo ele pode ser usado, por exemplo, quando você está ali inaugurando uma nova unidade, né, em uma determinada região e você quer que as pessoas ali da região saibam sobre a sua unidade que está chegando, que está sendo inaugurada ali, saibam sobre os diferenciais do seu serviço, tá? Da sua empresa, da sua marca. Então, esse é um tipo de exemplo de campanha que você pode utilizar aí esse objetivo de reconhecimento, tá? Bom, depois a gente tem o segundo tipo de objetivo, que é o de consideração. O que é o objetivo de consideração? É quando você quer que as pessoas busquem mais informações, busquem saber mais sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, tá? Então, a pessoa vai ver um anúncio e ela vai querer mais informações a respeito. Então, esse é o objetivo aí de consideração, tá? E depois a gente tem o objetivo de conversão. O que é o objetivo de conversão? Ele vai ser utilizado quando você quer vender ali o seu serviço, tá? Então, você tem esses 3 tipos de objetivo. Dentro de cada um desses objetivos, você tem diversos tipos de campanhas, tá? Então, qual é ou quais são os tipos de campanha ideais para você que quer lotar a sua agenda? Bora entender isso agora então, tá? Bom, toma nota, tá, gente? Toma nota que isso é importante para a hora de você criar a sua campanha. Você vai encontrar diversos tipos lá e você vai ficar completamente perdido. Então, é importante você saber quais são os tipos, tá? Já testados, já validados, que eu super recomendo para você utilizar aí no seu negócio, tá? Bom, então, os tipos ideais de campanha para você lotar a agenda são: você vai criar 2 campanhas diferentes, tá? A primeira campanha que você vai criar, que não precisa ser, né? Você pode até criar essas 2 campanhas juntas, tá? Cria uma e em seguida cria a outra. Mas a primeira, tá? Vai ser uma campanha com o tipo de engajamento. O que é? Toma nota disso aí, engajamento. O que é essa campanha? O que essa campanha faz, Aline? Essa campanha de engajamento, ela tem um objetivo de criar um público de engajamento, ou seja, ela vai fazer o envolvimento, você vai mostrar, a ferramenta vai mostrar o anúncio, né, para aquelas pessoas ali que você definiu no seu público, e as pessoas tendem a se envolverem com essa sua postagem, com esse seu anúncio. O que é envolver, Aline? Elas vão tender a curtir, comentar, compartilhar, te chamar às vezes no direct, né? Então, essas são formas ali da pessoa se engajar, se envolver com o seu anúncio, tá? Ou com a sua postagem.
né? Então, nesse caso, o objetivo dessa primeira campanha é fazer com que as pessoas se envolvam ali com o seu anúncio. Por quê? Porque quando elas se envolvem, você vai descobrindo quem são as pessoas que têm interesse naquele assunto, né, relacionado ao seu serviço. Então, você começa a identificar pessoas com perfil adequado para se tornarem suas clientes. Olha que interessante, né? Então, esse é o primeiro passo aí da sua campanha, tá? Então, você vai criar uma campanha de envolvimento, de engajamento, tá? Lá no Facebook ela vai chamar engajamento, tá? Mas a ideia, a palavra, né, envolvimento, engajamento são sinônimos, tá? Então, o objetivo é esse. Bom, então você vai criar um público, né, a partir dessa campanha. As pessoas vão começar a se envolver com seu perfil, com a sua postagem, podem fazer uma visita no seu perfil para saber mais, né, no seu perfil do Instagram ou na sua página do Facebook para saber mais sobre quem é você, sobre o que é a sua empresa e tudo mais. Então, isso vai acontecer ali a partir desse seu anúncio de engajamento. E aí, você vem com o segundo tipo de campanha. Que tipo é esse? Esse segundo tipo de campanha vai ser uma campanha de mensagem. O que é a campanha de mensagem, Aline? Essa campanha também é uma campanha de consideração, tá? E nela você vai fazer o quê? Você vai fazer duas coisas, tá? Você vai trabalhar nessa campanha de mensagem com dois públicos. Um público que é aquele público que se engajou, que se envolveu com o seu anúncio lá da campanha 1, tá? Então, a primeira campanha provocou as pessoas para as pessoas interagirem, né? Aí elas interagiram. Aí, aquelas que interagiram, vem o seu segundo anúncio, tá? Que é um anúncio que faz o quê? Convida essas pessoas para agendarem com você, tá? Então, essa é a estratégia que você tem que utilizar aí na sua campanha, nas suas campanhas, para você começar a captar clientes aqui nas redes sociais. Então, você faz uma primeira campanha, criando um público de engajamento, um público de envolvimento, né? Que são aquelas pessoas que vão interagir com o seu anúncio número 1, né? Que é o anúncio ali para as pessoas se engajarem. E aí, em seguida, aparece a sua campanha número 2, ou seja, quem teve interesse naquele assunto ali da campanha 1 vai receber um segundo anúncio, que é o anúncio convidando essa pessoa para agendar, tá? É importante, tá? Para isso funcionar, gente, você tem que ter alguns pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção é em relação ao que utilizar na sua campanha número 1, que é a sua campanha de engajamento, tá? Nessa campanha, você precisa fazer anúncios ali, ter criativos, né? Os criativos são a imagem, o texto que você utiliza ali no seu anúncio, tá? Então, os criativos dessa campanha 1, que é a sua campanha de engajamento, eles devem conversar com as dores, com os desejos ali do seu cliente, tá? Da sua persona, né? Daquele tipo de pessoa que você quer atrair, tá? Então, como é que esse anúncio, ele conversa com essas pessoas, Aline? Ele conversa com elas quando eu identifiquei quais são as dores da minha persona e eu utilizo isso no meu anúncio. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu seja dentista e que eu quero atrair pacientes ali. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre as dores comuns, né? Por exemplo, de pacientes de ortodontia, tá? E quando eu tô falando de dores, gente, eu não tô falando necessariamente de uma dor física, tá? Eu tô falando de coisas que incomodam esse público, essas pessoas que podem vir a se tornar ali pacientes de odontologia ou de ortodontia,
tá bom? Então, quais são as dores, né? O que que leva uma pessoa a procurar um dentista? São vários os motivos, várias as razões, né? Ela pode estar com um problema, por exemplo, perdendo algum dente, ela pode ou já ter perdido, né? Ela pode, e aí necessitar de um implante. Ela pode ter dentes amarelados e ela gostaria, por exemplo, né, de clarear. Ela pode ter dentes desalinhados e ela gostaria de fazer um alinhamento, ou seja, um tratamento ortodôntico. Então, essas todas são dores, tá? São coisas que incomodam um público, né? Que é potencial paciente aí, potencial cliente de uma clínica odontológica. Então, quando eu vou fazer a minha campanha número 1, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma campanha que traga esses elementos ali, ou seja, essas dores da minha audiência, da persona, né, que eu quero atrair, e fale sobre isso e mostre que o meu serviço tem a solução. Tá? Então, eu toco no problema, eu toco na dor da pessoa e eu mostro para ela que existe uma solução, ok? Então, quais são os tipos aí, por exemplo, de anúncios que fazem bem isso, né? Quais os tipos de criativos, de imagens, né? Que a gente pode utilizar para fazer bem esse trabalho. A gente pode utilizar fotos dos resultados dos nossos clientes ou dos nossos pacientes, né? Então, vídeos também funcionam muito bem. Por exemplo, né, na odontologia, então eu mostrar uma foto de um sorriso bonito, né, tratado ali na minha clínica e tal, um sorriso branquinho, um sorriso alinhado, um sorriso que já foi recuperado e tal, e a pessoa olhar e falar assim, poxa, eu queria isso pra mim, né? Lembrando que quando a gente traz casos reais, tá? Fotos de clientes, de pacientes reais, isso tem um efeito muito melhor, tá? Então, assim, um sorriso lindo, maravilhoso, de banco de imagem, não vai ter tanto resultado, não vai atrair, vai surtir tanto efeito, quanto aqueles casos em que você traz fotos dos seus pacientes mesmo, tá? Você traz fotos reais dos seus pacientes, dos seus clientes, ok? Então, importante saber disso. Bom, e aí, beleza, né? Entendi essa questão aí da campanha de engajamento, mas o que utilizar então naquela campanha de mensagem, né? Que é a campanha que vai convidar as pessoas para fazerem um agendamento comigo, que é a campanha número 2, tá? Nessa campanha, procure focar no desejo do seu cliente, tá? Na campanha 1, você foca em dores ou desejos, né? Então, você mostra para ele que existe um problema, que talvez seja um problema dele também, e que aquele problema tem solução. Isso é o que a campanha 1 faz. Na campanha 2, você mostra o objeto de desejo dele, você mostra algo que ele deseja muito, e aí você faz o quê? Convida a pessoa para agendar com você. Tá? Então, esse é o caminho aí para você, partir do zero, né, de uma conta, por exemplo, que não tem público de envolvimento ainda, uma conta que está começando agora, que tem poucos seguidores, né, que quase ninguém conhece aquela marca ainda, mas você pode, partindo do zero ali, inclusive de 0 seguidores, você já começar a atrair clientes, atrair pacientes, simplesmente seguindo esses passos, tá? Criando essas 2 campanhas e direcionando aí conforme eu orientei você aqui nessa aula, tá bom? E aí, bom, né? Então, na campanha número 2, você desperta o desejo da pessoa, né? E convida a pessoa para agendar com você. Você faz uma chamada para ação, que a gente chama no marketing, né? A gente chama de call to action,
ou chamada para ação, né? Que quer dizer basicamente isso, é você colocar a pessoa em ação a partir de um convite claro e objetivo. Então você diz para a pessoa exatamente o que ela precisa fazer e o que vai acontecer em seguida. Então você pode dizer, olha, clique no botão abaixo para fazer um agendamento conosco no WhatsApp, tá? Então você deixa claro exatamente para a pessoa o que ela precisa fazer, ou seja, clicar no botão e o que vai acontecer em seguida. O que vai acontecer em seguida é que ela vai agendar um horário com você, tá? Então, esses são os passos para você criar as campanhas que vão te ajudar a lotar a agenda. Aline, mas isso funciona para qualquer conta? Funciona para quem está começando? Funciona, tá? Funciona sim. Por quê? Porque você conseguiu fazer com que a pessoa se conecte com você. O que ela vai fazer? Ela estava lá no mundinho dela, né? Não tinha consciência muitas vezes do problema dela, ou às vezes tinha consciência do problema e não tinha consciência de que existia uma solução. E aí aparece aquela sua postagem para ela, levantando aquela possibilidade, falando, olha, para a dor tal, para o problema tal, existe uma solução, e a solução é isso, isso e aquilo. Então você abre a mente dela, você aumenta a clareza dela em relação tanto ao problema dela quanto à existência de soluções. Tá? Então isso é o que faz a primeira campanha. E aí, quer dizer, a pessoa já começou a se envolver com você, ela já começou a considerar aquilo que você tá falando para ela. E aí aparece o seu segundo anúncio, que é o quê? Convidando essa pessoa para fazer um agendamento. Então a pessoa tá mais propensa a aceitar o seu convite de agendamento, simplesmente por quê? Porque ela viu que você conhece do assunto, que você domina aquele assunto, né? E aí ela considera que você pode ser uma pessoa que vai ajudá-la aí nesse processo, nessa jornada dela, tá bom? Então, lembrando, né? Quando você for fazer a sua campanha com o objetivo aí de lotar a sua agenda, se lembre desses dois tipos de campanhas que você precisa trabalhar na sua estratégia, ok? Engajamento e objetivo também de mensagem, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, vou deixar ela gravadinha aqui pra você, se você quiser reassistir, né, e tomar nota de tudo aí nos detalhes, tá bom? Se você não quiser perder nenhuma dessas aulas, eu tenho uma lista no WhatsApp, então no link da minha bio lá você encontra um link pro meu WhatsApp, é só chamar que a gente te adiciona na lista para você ser notificada aí quando a gente tiver novas aulas gratuitas, tá bom? Beijo grande para você e até o nosso próximo papo. Tchau, tchau!